A fé é realmente você acreditar sem ver. E isso é o que é mais difícil. Por isso que é fácil, no meio do caminho, a gente se perder quando a gente não está tão conectado, o nosso espírito, a nossa alma não está muito conectada com Deus, por isso que a gente tem que fazer isso todos os dias. É muito fácil a gente deixar de acreditar em algo que a gente não enxerga, que é a nossa fé, e acreditar em alguém. Acreditar numa pessoa, acreditar numa promessa que fisicamente alguém que você enxergou prometeu para você. Então parece ser mais fácil você passar a acreditar naquela promessa do que em algo que você não está vendo, não vê, mas quem sabe dessa promessa é só Deus. Por isso que a gente precisa estar sempre conectado, porque é muito fácil a gente se perder. E a persistência, ela vem disso, da gente não desistir, mesmo diante daquele caos, daquele obstáculo, daquele problema, daquela dor, a gente persistir. A gente está aqui para se inspirar e ver que é possível a gente restaurar algo, que é fácil alguém chegar para você e dizer desiste, ou para de sonhar. E você só vai conseguir superar isso se você tem essa persistência, se você tem essa perseverança e se você fortalecer a cada dia a sua fé, porque vão surgir pessoas e situações que vão testar a sua fé. Uma outra história que eu vi e que é triste demais, eu orei para essa pessoa, de tão impactada que eu fiquei, uma menina jovem também, grávida de 7 meses, ela está com câncer de mama, e agora o câncer dela passou para os ossos, e ela está grávida, ela está no hospital. Então, assim, é uma história real, uma pessoa super conectada com Deus, e é isso que a gente não pode desistir, sabe? Da nossa fé, da nossa crença, entender que existe algo muito maior nessa missão que tem pela frente. Então, eu não sei qual é a sua missão, eu não sei qual é a sua dor, mas não desista. Não desista disso e tenha essa perseverança, essa insistência de que com a minha fé, com a minha intimidade com Deus, eu vou conseguir superar. Existem histórias incríveis que a gente pode olhar e dizer, é possível, olha que incrível isso. Eu vou conseguir, eu vou persistir. Então a gente precisa começar a depositar a nossa fé naquilo que realmente a gente precisa, e não só num remedinho ou numa pílula da beleza, como a gente costuma dizer, nossa, eu vou tomar isso aqui porque vai me deixar jovem. E por que quando você precisa resolver um problema enorme, uma doença que você sabe que está entre a vida e a morte, você não coloca essa mesma energia? E é comprovado, gente, para as pessoas da nossa volta, eu deixo até essa sugestão, talvez você não esteja passando por isso, mas alguém muito próximo a você esteja passando por uma doença, um problema terrível, como essas histórias que eu contei antes, e que são verdadeiras, são as pessoas dando seus depoimentos aqui. Sabe o que elas precisam? Da sua energia, da sua motivação, da sua fé, de você entrar num ambiente que seja num hospital, em alguém que está precisando disso, e você fortalecer essa pessoa. Você dizer para ela que aquilo que ela está passando é só um obstáculo, é um momento necessário para ela não ficar olhando sério o dia inteiro, chorando. É para ela se inspirar em boas histórias. É para ela pegar e ter conversas, pega a Bíblia e lê e se inspira nessas histórias que estão aqui, que elas são verdadeiras, são de heróis de verdade. Heróis de verdade passam por sacrifício, passam por discriminação, por tortura, por dor, mas eles não desistiram. Não são heróis vestidos de roupas lindas e maravilhosas de Hollywood, dos filmes de Marvel. Não são. São histórias reais. São essas histórias que a gente tem que olhar e dizer, isso aconteceu, isso é possível comigo. Então, seja você essa fonte de energia, de inspiração para outras pessoas, se você não está passando por isso, mas alguém está, de fortalecer essa pessoa. Isso também é um bom remédio para a nossa cura, quando a gente mantém essa persistência. Isso é persistir, isso é perseverar, isso é acreditar. Às vezes, eu já comentei isso com vocês, a dor de um sofrimento,
provação que você passa na vida, seja por uma doença, por algum problema que você está vivendo, não é castigo. É para você servir de inspiração, de testemunho e ajudar alguém que às vezes está do seu lado, para que a pessoa acredite, para que ela olhe para a sua história e pense: uau, isso que a Michelle passou, eu quero ter essa fé que ela teve. Às vezes é isso. Não questione. E a perseverança é isso, a gente não questionar, a gente seguir firme. Você vai passar por um obstáculo, você vai ser testado e você vai ser tentado a desistir, a não persistir, a se achar incapaz, a achar que você não é para você. O que vai fazer você se manter em pé diante de uma dor? É a sua fé, a sua crença. E isso, gente, a gente não compra. A gente não compra numa farmácia, a gente não compra ali um remedinho que a gente toma e resolve. Dinheiro no mundo nenhum vai fazer isso. É você por você. Por isso, não espere você ser desafiado para testar a sua fé. Comece a ter a sua fé hoje. Dê glória por você estar bem, se você está bem, pelo lugar que você ocupa, e não espere por isso. É que nem a famosa doença, né? A gente só resolve cuidar da nossa vida, do nosso corpo, respeitar o nosso corpo, a nossa saúde, quando a gente tem um diagnóstico. Quando o médico vai lá e diz: olha, ou você para de fumar agora, ou o seu tempo de vida é daqui a 5 anos no máximo. Aí a gente só faz isso, só começa a se cuidar quando a gente tem um diagnóstico. Então a fé, ela é a mesma coisa. Não espere bater uma dor na sua porta, algo terrível acontecer sobre a sua vida para você pedir misericórdia a Deus. A sua fé, ela começa muito antes de qualquer coisa. Ela começa quando as coisas já deram certo, quando você já existe, quando você já está aqui nesse mundo. Então a persistência, ela é nada mais que você obedecer à vontade de Deus. E isso pode trazer para você a salvação da sua vida, salvação eterna. É algo que você só acredita. Então, não desista. A persistência, ela é para isso. É para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Então, a nossa vida, ela é sempre o momento em que você acorda até a hora que você dorme. Essa é a sua vida. É que a gente tenha a crença, né? A gente tenha... Não é a crença, a gente não pensa que a vida, ela é finita, que em algum momento ela vai terminar e a gente não sabe quando. Ela pode ser a qualquer momento. Mas o fato da gente ser jovem ainda, ou não, a gente sempre pensa que não é agora. Então a gente deixa para depois, a gente deixa para segunda, a gente deixa para semana que vem, a gente deixa para o final do ano, a gente deixa para o ano que vem. Só que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então não deixe. Porque o tempo que você tem aqui, tem essa consciência. São as próximas 24 horas. É a hora que você acorda, o que você vai fazer? Essa é a nossa diferença. O que a gente faz, todo mundo, independente se você é pobre, se você é rico, se você é milionário, se você tem saúde, se você não tem saúde, se você nasceu numa comunidade, se você nasceu num palácio, se você não importa quem você é, todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença está no que a gente faz com essas 24 horas. O que a gente faz com as coisas que acontecem na nossa vida nessas 24 horas. A diferença está nesse tempo exato agora. O que a gente está fazendo de útil agora para a nossa vida? Vocês estão aqui, maravilhoso. Alguma coisa você vai levar para o seu coração, vai entrar como uma semente na sua vida. Essa mensagem pode não ser para você, mas pode ser que você à tarde encontre alguém que está passando por uma dor e você vai lembrar dessa mensagem, vai motivar essa pessoa, vai encaminhar esse vídeo. Eu não sei, mas em algum momento, esse momento aqui está sendo útil. E para outras pessoas não. Para outras, esse exato momento está rindo de alguém, está falando mal de alguém, está fazendo alguma maldade, está fazendo alguma coisa. Outras estão fazendo uma boa ação, uma doação. Tem gente querendo aproveitar uma tragédia para fazer o seu próprio marketing. A gente só não pode perder tempo olhando para essas pessoas. A gente tem que usar esse nosso tempo para fazer algo por nós.
Isso é perseverar, é a gente olhar para a nossa vida, se conectar, entender o que faz sentido para a gente. E começa nos detalhes, não espera um problema ser maior. Não espere você começar a ter fé e acreditar em Deus quando tem um problema. O nosso maior problema é a gente substituir uma dor por outra. É a gente substituir uma porta que se fechou por outra, imediatamente. A gente não se escutar. A gente tem essa mania de não querer ouvir. Ninguém gosta de receber uma repreensão. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de que alguém chegue para você e diga assim: você está errada. Para de fazer isso. Você acha mesmo que concordar com isso é certo? Você acha mesmo que essa resposta foi inteligente? Você acha mesmo que essa sua atitude foi humana? A gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta quando alguém fala assim: por que você quer essa posição se você não tem nem treinou para isso? Você ainda não pode ocupar esse lugar. A gente não gosta, a gente se ofende. Aí a gente quer provar. Não, eu não vou ficar aqui sentada esperando isso. Imagina, falou, me ofendeu desse jeito. A gente não aceita a repreensão. E a repreensão é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, porque é o momento que a gente tem que ter o mínimo de sabedoria para parar. Para, fica em silêncio, porque é no silêncio, só você e Deus, que você vai entender os pensamentos dele, que foi o que ele escreveu aqui. Está aqui na Bíblia. Se você aceitar a minha repreensão, eu vou colocar o Espírito Santo da sabedoria dentro de você e vou revelar os meus pensamentos. Discernimento. A importância da gente não pegar algo de mimada que você está, de birra que você tem, de teimosia que você tem e encontrar sozinha justificativas para permanecer naquele lugar onde Deus está repreendendo, onde Ele está batendo a porta para você e dizendo de todas as formas: não é esse o caminho. E a gente vai lá e insiste. E aí eu quero falar para vocês uma parte que tem em Provérbios sobre o valor da sabedoria, para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse contexto que eu trouxe aqui. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, prestem atenção, gente. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. O conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para os justos, como o escudo o protege quem anda com integridade. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará lá no seu coração e o conhecimento será agradável para a sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. E é exatamente isso, gente. Quando a gente tem discernimento, você tem proteção, você tem conhecimento, é um discernimento espiritual, porque você sabe que está errado. Eu recebi um convite, agora há pouco tempo, para estar em Paris. Eu não tive nem dúvida em dizer obrigada, não obrigada. Sabe por quê? Porque eu não tenho que estar lá. Porque isso é vaidade. Porque isso é ego. Porque isso é querer fazer parte de algo que não faz nenhum sentido comigo. E às vezes a gente quer estar nesses lugares só para fazer parte. E vai. E é por causa disso, por decisões erradas, que a gente age com a falta de discernimento. O que é certo? O que eu devo fazer? O que é o bem e o mal aqui? Será mesmo que aquela pessoa, no fundo, tem um bom coração e eu tenho que me sacrificar
para fazer algo pela vida dela que ela não faz nem por ela, que era o que eu achava. Quando eu tomei a decisão de: "Não, Deus, eu pedi, eu conversei, eu falei: 'Deus, eu vou ou não vou?'", ele não me respondeu, não respondeu, ele colocou sinais na minha vida, no meu corpo, na minha eu tive febre, eu fiquei doente, e eu achei que aquilo não era uma resposta. Então cadê o discernimento nesse momento, entende? Tá errado. Porque a gente só quer olhar lá na frente e entender, mas não tem nada de errado, é só uma viagem, é só algo que a pessoa quer me fazer um bem, mas você está convivendo com alguém que não é bem, não é do bem. Essa pessoa não tem que estar na sua vida. Então aceite a repreensão. Aceite o não bem grande na sua frente. Não encontre desculpas como eu achei várias desculpas. Eu cheguei a imaginar que não, eu era a salvação na vida daquela pessoa, porque eu sabia que ela era errada. Olha isso, eu tinha certeza, eu sabia tudo na pessoa estava errada, mas eu pensava, não, Deus me colocou aqui por um motivo, claro que colocou. Eu já tinha aprendido todos os motivos, eu já tinha visto, eu já tinha recebido todos os sinais, eu já tinha o filtro necessário para saber. Foi só mais uma pessoa que entrou e deveria sair da minha vida há muito tempo. Só que eu insisti, eu achei que eu sou a semente do bem na vida dessa pessoa. Enquanto isso, eu perdi meu tempo, eu perdi a minha saúde. Graças a Deus eu sou uma pessoa equilibrada e isso está acontecendo na minha vida num momento que eu tenho maturidade. Porque se eu não tivesse, se eu fosse mais jovem, e talvez não, muito provavelmente, se eu fosse uma pessoa que dependesse financeiramente de alguém, eu estaria com uma outra vida hoje. Totalmente dependente de uma outra pessoa, infeliz, sem Deus na minha vida. Então eu dou graças a Deus que as coisas, gente, a gente tem que dar graças a Deus que as coisas acontecem no tempo certo e no momento certo. Eu sempre tenho essa nítida, não é impressão, essa consciência e a gratidão eterna a Deus por eu estar, por exemplo, morando em São Paulo nesse momento da minha vida. Porque se eu tivesse vindo muito mais jovem para cá, talvez eu teria cedido algumas tentações que São Paulo proporciona o tempo inteiro. E isso a gente tem que buscar sempre. Sabedoria, discernimento, conhecimento, Deus na nossa vida, que é isso que vai nos dizer, por mais delicioso e maravilhoso que seja, você receber uma viagem para Paris lindamente para curtir, não é certo. Você não vai estar vivendo em plenamente com a sua alma, com o seu espírito, com Deus na sua vida. Aquilo ali não faz nenhum sentido. Só que quando a gente é mais jovem e não tem Deus na vida, com certeza você aceita, você leva, você se envolve. E aí quando vê, a gente não sabe o porquê tá lá, por que a nossa vida tá assim, por que tá infeliz. Quantas pessoas que eu vejo, a internet, eu lamento demais, porque eu vejo pessoas incríveis se perdendo na internet, porque é muito fácil, gente, é muito fácil você circular. O meu meio, ele é muito cruel, assim, porque é uma disputa de vaidade, de ego, de quem ocupa o melhor lugar, quem está nos lugares onde está o hype, onde está tudo acontecendo, como eu falei agora, Olimpíadas, Paris, meu Deus, quem está lá? Só quem tem muito dinheiro, só quem tem influência, só quem tem bons contatos. E aí você tem contatos que as pessoas convidam para você. Mas esse não é um convite. Eu troco um convite desse para estar em conversa com alguém que vai me trazer um conhecimento disso aqui, ó. Isso aqui é sabedoria. Isso aqui é discernimento para eu dizer, não, obrigada. Não é isso que vai me fazer uma pessoa melhor. Eu estar em lugares onde está todo mundo querendo disputar um espaço que ele não é meu e não faz o menor sentido. Mas é muito difícil, porque a repreensão ela vem para dizer que você está errado. E a gente tem essa dificuldade de aceitar que estamos errados. Mais ainda a dificuldade, porque quando você é repreendido, você precisa se isolar. Você precisa desligar do mundo,
Ficar no seu canto e escutar e entender o que você está fazendo de errado, porque a repreensão é para dizer: "Você está errada. Onde que eu estou errando?". E aí a gente tem que se escutar. E as pessoas têm essa dificuldade de não parar para se escutar. As pessoas não querem isso, porque elas acham horrível ficar sozinha, porque elas acham que vai entrar numa neura e nunca mais vai sair, porque ela não quer se escutar, ela não quer saber, então ela substitui um prazer pelo outro. "Ah, já que fechou essa porta, agora eu vou fazer uma viagem, agora eu vou sair, vou começar, porque eu não acredito mais em ninguém, me decepcionei, agora eu vou decepcionar todo mundo, vou tratar todo mundo mal, eu fui traída, eu também vou trair". Aí as pessoas querem fazer exatamente o que as outras pessoas fizeram de errado com ela. Gente, quanto tempo da nossa vida, quantas pessoas perdem tempo da vida com uma dor, porque alguém cometeu uma traição com ela, falando mal de outra pessoa e não cura aquilo porque foi maltratado. E a pessoa lá que maltratou você, ela tá vivendo a vida dela, ela nem lembra que você existe. E as pessoas ficam remoendo essa dor e não é capaz de se recolher e entender: você errou quando você trouxe para dentro da sua casa, você errou sim quando você depositou confiança, você está errada. Então, eu não vou perder o meu tempo me lamentando, eu não vou perder o meu tempo dizendo: "Nossa, olha o tempo que eu perdi com essa pessoa, porque ela foi cruel, ela foi narcisista, ela foi aquilo". Assume a sua responsabilidade, aceita a repreensão e vive a sua vida daqui para frente. Daqui para frente eu não quero mais cometer esse erro que eu cometi. Como pode a gente ter alguns momentos na nossa vida que é muito difícil, além da gente não saber discernir, né, qual é a decisão certa, quando que é Deus falando com a gente, quando não é, a gente se engana. Tem fases da nossa vida e tem momentos que a gente se engana, por isso a importância de discernir. Mas mais do que isso, o que eu percebo, e vocês já passaram certamente por isso, ou estão passando por isso, e talvez seja um alerta para que você possa repensar. Você já escutou aquela clássica frase: "Não adianta você mudar de lugar, se o lugar não mudar, não sair de dentro de você"? Gente, essa é a mais pura verdade. Essa frase, ela é muito verdadeira. A gente, quando tem uma oportunidade, se a gente não tem uma mentalidade compatível com aquela oportunidade, com aquele momento, com aquilo que você quer viver, você não consegue evoluir, você não consegue prosperar, você não consegue aproveitar a delícia daquela oportunidade, porque a sua mentalidade não mudou. Quantas pessoas às vezes falam sobre isso? "Nossa, eu queria sumir". Quando acontece um problema, a primeira coisa que a gente pensa: "Eu queria sumir, queria ter dinheiro", sabe aquelas histórias? "Eu queria ter dinheiro para sofrer lá em Paris, para ir chorar em Nova York, para sumir". Sabe o que vai adiantar você fazer isso? Nada, porque o problema vai com você. Se você tem um problema hoje, não adianta você mudar de lugar, não adianta você fechar a porta aí da sua casa e sumir, o problema vai junto com você. E isso é com tudo na nossa vida, a forma de você pensar, a forma que você está lidando com seus pensamentos, como que você pensa sobre a vida, você pode morar nesse exato momento, mudar agora para o melhor lugar do mundo, que você vai carregar com você a sua forma de lidar com a vida hoje. E isso é uma mentalidade de escassez. Quando a gente quer mudar, a gente quer evoluir, a gente tem oportunidade, mas a gente se apega ainda a coisas lá do passado. A gente ainda está tendo comportamentos lá do passado. E quando eu falo comportamentos, gente, é tudo. É a forma de falar, é a forma de se posicionar, é na forma de se vestir, é na forma de olhar para as coisas, é aquelas críticas pequenas que a gente até um tempo atrás ficava fazendo, brincando entre amigos, um exemplo, lá na adolescência, sabe aquelas coisas que a gente fazia de adolescente? E parece que o tempo passou e você continua fazendo as mesmas coisas. Então não adianta, gente, termos a melhor oportunidade do mundo ou ter a intenção boa de mudança se você tem a mentalidade escassa ainda.
Se você está lá atrás pensando as mesmas coisas que você pensava, porque você não vai evoluir. Você vai ficar assim: "Ai, mas se eu fizer, será que o pessoal a minha família, o que será que a minha família vai pensar? E se eu tomar essa decisão, será que eu vou ser aceita? E se eu fizer isso, será que eu vou conseguir", sabe quando você tem, "Ai não, mas eu não posso fazer isso", sem antes comunicar ao sei lá, seja quem for, que a gente tem essas manias de conviver com essas migalhas da vida, e a gente não muda, a gente não evolui. Então a gente precisa colocar um objetivo muito claro. A primeira coisa é você ter qual é o seu objetivo, qual é o seu plano. "Ah, eu quero fazer uma transição de carreira". Quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, que é muito comum, a gente já tem que começar a pensar: como que eu vou me posicionar para aquela nova oportunidade que eu quero ocupar? Lembra que eu comentei com vocês algumas vezes que quando eu queria o meu objetivo estava sempre a minha mira, né, o meu alvo, é isso que você tem que ter, o primeiro objetivo. Qual é o seu alvo? Aonde eu estava, e isso acontece até hoje na minha vida, hoje eu estou aqui nesse lugar, mas eu tenho um alvo que eu estou mirando para onde eu quero chegar. O que que eu preciso fazer para atingir esse alvo? Eu sei que existe um caminho entre Michele agora até esse alvo que eu quero atingir. E o que que eu preciso me comportar no meio desse caminho? A primeira coisa que eu preciso fazer é mudar minha forma de pensar. Se eu quero chegar lá naquele alvo, eu sei que tem um caminho a percorrer e esse caminho vem junto com uma evolução. Ele não vem com um caminho que eu vou retrogradar, que eu vou voltar, dar um passo para trás. Eu preciso evoluir. E para eu evoluir, eu tenho que evoluir em quê? O que que eu preciso aprender para chegar lá naquele lugar? E aí, no início da trajetória, que talvez para muitos de vocês faça mais sentido esse exemplo, é que quando a gente está numa posição na empresa, e se você quer evoluir e ter uma outra posição, eu preciso mudar a minha mentalidade. E foi isso que eu fiz no início da minha trajetória. Eu sempre conto isso para vocês. Eu era assistente financeiro e eu sempre quis um cargo de liderança. A minha primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu estereótipo. Eu não queria esse estereótipo de assistente. Ah, Michele, tem um estereótipo? Tem. Que todo mundo se comporta igual. Sabe aquelas pessoas que você entra no ambiente, tá todo mundo de camiseta preta, ninguém se diferencia, e aí porque tá todo mundo usando roupa escura, você também pensa: "Ah, já que todo mundo usa, eu também vou usar". Você não pensa no seu objetivo. Você se enquadra naquela maioria e você é mais um no meio daquela maioria. Eu não queria isso, porque eu olhava, era todo mundo trabalhando no mesmo nível, eu não queria estar naquele nível. O nível que eu queria era outro. E para eu estar em outro nível, eu olhava para as pessoas que estavam em outro nível. Elas estavam vestidas diferentes, elas falavam diferentes, elas tinham um tom de voz diferente, elas se comportavam diferente, elas não andavam com todo mundo da empresa. E se você observar, esse é um bom exemplo para a gente associar para tudo na nossa vida. Aquilo que você quer, é só você olhar como exemplo naturalmente quando a gente começa a trabalhar numa empresa. A maioria das pessoas andam todo mundo junto, fazem fofoca, vão todo mundo almoçar, vão tudo em bando, vai todo, sabe, aquela coisa que a maioria, tem alguma coisa de errado nisso, Michele? Não. Se o seu alvo, se o seu objetivo for mudar de nível, aí tem. Aí você tem que ter um outro comportamento. Por que que eu teria uma posição de liderança se eu tenho um comportamento de viver no meio da fofoca? Se eu tenho um comportamento de viver fazendo o que a maioria está fazendo, eu não vou ter essa credibilidade. Sabe quando que alguém vai me olhar diferente, vai pensar, talvez a Michele possa fazer um projeto diferente que possa nos ajudar e quem sabe ela ter uma outra oportunidade. Eu quero me aproximar de pessoas que tenham uma outra mentalidade. Para isso eu também tenho que me posicionar assim. Se eu não me posicionar assim, gente, eu vou ser vista como a maioria é. E isso é para tudo na vida. Então, para tudo na vida, quando a gente faz uma mudança na nossa vida, ou quando a gente quer uma mudança, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Não adianta você mudar de lugar, você mudar de estado, você mudar de casa, se você carrega as mesmas culturas, a mesma forma de falar, a mesma comunicação. Você não vai mudar, você vai continuar com essa mentalidade de escassez.
Então, a primeira coisa é você pensar qual é o meu objetivo, qual é o meu alvo com essa mudança, para onde eu quero caminhar e o que que eu preciso mudar. Eu não posso carregar essa mentalidade de escassez. E mais importante que isso, gente, quem deve caminhar com você? Esse é um ponto bem delicado, que é isso que faz muitas pessoas desistirem do seu projeto de vida. Desistir de escutar o que Deus tem para você, porque todos nós, eu vou repetir isso sempre, todos nós temos um plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. A gente só não quer enxergar, a gente só não quer escutar. Por isso a importância da gente se aproximar de Deus cada vez mais, ter essa intimidade, fazer a leitura da Bíblia, porque a gente vai começar a entender muita coisa. Se você não fizer isso, você vai estar sempre mudando de alvo. Você vai estar sempre correndo atrás de algo que faça sentido para a sua vida, só que nada dá sentido para a vida. Você já deve ter escutado vários depoimentos de grandes milionários que a única coisa que queriam era ficar rico. Quando eles chegaram lá nesse lugar, eles encontraram nenhum sentido para a vida. Porque não faz nenhum sentido você correr atrás de algo que é material, a não ser para você fazer a diferença na vida de alguém. Só que como não tem esse propósito, a pessoa ela só quer enriquecer para usar da sua riqueza para ela, para prazeres dela, não vai fazer sentido nunca. A vida nunca vai fazer sentido. Por isso que as pessoas chegam nesse final da vida, olha para trás e vê que não construiu nada, porque ela não tem relacionamento, ela não construiu, somos seres sociáveis, a gente precisa entender isso. A gente precisa se relacionar com as pessoas. É isso que dá sentido para a vida. Então, se você não tem esse sentido, realmente você vai entrar numa depressão, você não vai entender, a sua vida vai ser nada. Você vai ter tudo e não vai ter nada. É um vazio inexplicável. Então, a gente tem que ter muito claro qual é o nosso objetivo, só que a gente também tem que saber o momento certo das pessoas caminharem ao nosso lado.